Pessoal, boa tarde a todos. Estão todos me ouvindo bem aí? Façam som positivo, ótimo, Giovana, obrigado. Pessoal, queria agradecer, a gente está começando no horário, tá? Queria agradecer bastante a presença de todos, em nome da API. Esse é um painel sobre proteção de dados, né? A gente já teve um painel bem interessante ontem sobre o assunto. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela aqui. Espera aí, pronto. Está aparecendo aí para vocês minha tela, né? Tivemos uma apresentação bacana ontem sobre o assunto em relação a dados pessoais e segredos de negócio. Hoje a ideia vai ser a gente falar um pouco sobre o panorama do Brasil, o panorama na Europa, né? Como é que a gente chegou onde a gente está hoje. E para isso a Giovana vai dividir com a gente bastante informação interessante e um panorama da América Latina que o Ricardo D'Ottaviano vai trazer. Hoje eu estou aqui entre amigos, né? Ricardo, amigo de 10 anos aí já, e cliente nosso no escritório. Giovana, ex-estagiária do Veirano e já está 6 anos em Londres, na CIPIL. Ela vai explicar um pouco o que é a CIPIL e como é que funciona e como eles têm feito políticas, né, bem interessantes em relação a vários assuntos ligados à proteção de dados pessoais. Então, accountability, interoperabilidade e outros assuntos que são bem importantes para esse tema, que é o tema do momento no Brasil. E, por fim, a gente vai contar com o Fabrício Mota, que nos brindou aí com a presença dele também. Fabrício, que está super requisitado ultimamente por conta da sua participação também no Conselho Nacional de Proteção de Dados, que está sendo constituído. Então, eu queria agradecer principalmente a Giovana, ao Ricardo e ao Fabrício por terem topado participar com a gente desse debate, dessa mesa. Acho que a gente pode ter perguntas aqui no chat, se vocês quiserem, e podemos começar dessa forma. Então, deixa eu só apresentar aqui a Giovana primeiro. Só um minutinho que eu tenho que ir na minha cola aqui. Aqui. A Giovana, que é Global Privacy Policy Manager do Hampton Andrews Kurth, Centro de Informação, é o CIPIL, né? Center for Information Policy Leadership, que é uma instituição global, né, localizada em Washington, Londres e Bruxelas. Ela trabalha com projetos, né, como eu falei, de accountability, ajuda no monitoramento e análise legislativa e desenvolvimentos na área de proteção de dados no mundo todo. É bacana porque a experiência da Giovana é uma experiência que acaba atingindo vários mercados, então a ideia é a gente poder explorar isso também. Ela também ajuda a gerenciar o projeto do CIPIL no Brasil, né, com a implementação da nova Lei Geral de Proteção de Dados, e aí acaba trazendo, obviamente, stakeholders diferentes para essa conversa, né, de governo, de empresas, e conseguindo criar um diálogo bastante positivo com empresas e governos de vários países. Então, a experiência da Giovana tem sido muito bacana. O CIPIL está promovendo uma série de eventos também e publicando uma série de papers sobre assuntos variados também. Então, bastante interessante contar hoje com a Giovana aqui. Ela trabalhou também na IBM, né, durante um tempo, como Data Privacy Associate, trabalhando com GDPR, e depois num major UK retailer, numa posição de Privacy Data Governance Officer. Então, ela já tem bastante experiência em proteção de dados. Eu conheço a Giovana também há um bom tempo, porque ela foi nossa estagiária. Aqui na última linha do currículo dela, aqui, ela trabalhou no escritório, já tem uns bons anos, né, Giovana? E a partir dali, ela desenvolveu todo esse background aí de mercados e de Europa, e trazendo também conhecimentos da Ásia. Então, assim, vai ser bastante interessante a parte da Giovana, e depois eu vou apresentar os outros palestrantes. Então, eu queria já passar a palavra para a Giovana falar um pouquinho do CIPIL e falar um pouquinho do que a gente combinou, que são os assuntos assim interessantes e que acabaram influenciando, de certa forma, a lei brasileira. Giovana, com você. Obrigada, Fábio. Vocês conseguem me escutar direitinho? Sim. Beleza. Obrigada pela apresentação e pelo convite também, a BPI também. É um prazer estar nessa mesa com vocês, Fabrício e Ricardo. Você já apresentou muito bem a mim e ao CIPIL. O que eu queria ressaltar aqui um pouquinho nessa apresentação, essa introdução inicial. Eu estou baseada em Londres, né? Eu moro aqui já faz 6 anos e por 4 anos eu trabalhei diretamente com
compliance em relação a General Data Protection Regulation, que é como se fosse a LGPD, mas aqui da Europa, é a regulação da Europa que se aplica a todos os países europeus diretamente da União Europeia. E isso me deu uma base muito legal, assim, que eu estou agora aplicando nesses conceitos de LGPD com um projeto novo que a gente tem no CIPL de LGPD. O CIPL é uma think tank que faz parte desse escritório de advocacia chamado Hunt Andrews Scurth, mas nós somos um departamento independente do escritório, né? A gente trabalha com os nossos próprios projetos e tem a nossa própria agenda, nosso próprio orçamento, apesar da gente estar, de certa forma, integrado por conta de infraestrutura com o escritório. O CIPL, o diferencial do CIPL que a gente vê é uma think tank global, a gente atua principalmente em Estados Unidos, América do Norte, né? Europa e Ásia, mas também tem uma presença um pouco menor em América Latina e África também. E o interessante de trabalhar no CIPL, nós somos uma think tank de políticas públicas, isso possibilita com que a gente tenha uma certa voz nas discussões, nos desenvolvimentos globais de privacidade e proteção de dados pessoais. Então, a gente trabalha, vocês estão vendo aí um slide que é a apresentação do CIPL, a gente trabalha com empresas-membro, então são empresas que são representantes, líderes globais de diversos setores, a lista das empresas que fazem parte da membership do CIPL está disponível online, e a gente trabalha também muito proximamente com reguladores de privacidade e proteção de dados ao redor do mundo e também com formadores de política pública ao redor do mundo. Então, por exemplo, a nossa diretora está em Bruxelas e ela atua diretamente com os reguladores da Comissão Europeia, do Conselho, do Parlamento, com diversos dos nossos projetos, né? E por conta desse aspecto global e dessa interseção entre o que é relevante para as empresas e quais são os desafios que as empresas estão enfrentando em privacidade e proteção de dados pessoais e também outras áreas que são tangentes à privacidade e proteção de dados pessoais, por exemplo, inteligência artificial e essas novas tecnologias. E a gente também trabalha diretamente com quais são as maiores preocupações dos reguladores nessa área de privacidade e proteção de dados e áreas tangenciais. A gente acaba tendo uma visão global de algumas tendências. E é isso que eu queria trazer aqui para vocês hoje. As tendências globais que a gente tem visto na área de privacidade e proteção de dados, mas também um pouquinho na tangência. A primeira tendência que eu queria trazer para vocês hoje diz respeito ao princípio da accountability, que no Brasil, né, é o princípio de prestação de contas e responsabilização. Não tem muito bem uma tradução para esse conceito de accountability para português. Então, eu vou referir a ele como accountability, né? A gente entende o princípio da accountability como uma dupla vertente. Não só a operacionalização das leis e regras relacionadas à proteção de dados e à privacidade, e isso aqui eu estou falando em accountability dentro dessa área de proteção de privacidade. Então, ou seja, operacionalização através de processos, procedimentos, mas também ser capaz de demonstrar que a organização está cumprindo com essas regras e com as leis. Uma boa parte do princípio da accountability é com que a empresa entenda, e principalmente a liderança da empresa entenda, que cumprir com leis de privacidade, né, seguir essas regras, não é só o tick box de compliance, que também é beneficial para a empresa do ponto de vista estratégico de business. E essa é a primeira tendência que eu queria trazer. A gente tem visto cada vez mais, falando com as nossas empresas-membro, falando em diversos eventos ao redor do mundo, que existe essa tendência das empresas a enxergar privacidade e proteção de dados como um business topic e entender que a accountability é relevante para o seu próprio desenvolvimento. Então, ou seja, aspecto competitivo, confiança com investidores da empresa, confiança com consumidores, com reguladores ao redor do mundo. E, além disso, a gente vê cada vez mais reguladores incorporarem
esse princípio da accountability no seu raciocínio para a aplicação das leis, e formadores de políticas públicas incorporarem esse princípio da accountability nas leis de privacidade e proteção de dados pessoais, como foi que aconteceu, por exemplo, na LGPD, que apesar de ter sido inspirada na GDPR, na regulação europeia, a LGPD traz explicitamente o conceito da accountability, não só traz esse conceito, mas traz no artigo 50 um requerimento de que as empresas estabeleçam um programa de governança de dados pessoais. Então, essa tendência se consolidando cada vez mais no mundo. E eu queria trazer para vocês aqui, o CIPO ele fez um estudo recentemente, foi o primeiro estudo que a gente fez quando eu entrei no CIPO, que se chama Accountability Mapping, né? Um relatório que mostra como que as empresas ao redor do mundo estão implementando na prática o princípio da accountability. Então, a gente reuniu 17 das nossas empresas membro, mais algumas empresas que não eram membro, mas que a gente identificava como sendo bons executors, boas, que executam bem esse princípio na prática, né? E a gente trouxe diversos exemplos, estudos de caso, histórias, narrativas sobre como que essas empresas estão fazendo isso. E a gente estruturou esse relatório em um framework que a gente chama de Accountability Framework, que o CIPO desenvolveu também observando essa prática de mercado. Então, eu refiro para vocês, depois, se quiserem, podem entrar em contato comigo, está disponível no nosso site, mas eu posso mandar o link também, se interessar. Esse relatório está sendo super bem reconhecido internacionalmente, inclusive a gente organizou 2 eventos só com Data Protection Authorities ao redor do mundo, e a gente teve mais de 40 Data Protection Authorities entrando nos nossos eventos para ouvir falar desse conceito. Então, eu acho que isso por si só mostra que a tendência para essas autoridades de levarem em consideração a accountability é cada vez maior, e a gente espera que essa tendência seja seguida no Brasil também, porque é beneficial para todos os atores envolvidos no processo. A outra tendência, a segunda tendência que eu queria trazer para vocês, diz respeito à transferência internacional de dados e interoperabilidade entre as leis de privacidade e proteção de privacidade global. Obviamente, não preciso nem expandir nisso, de que o mundo está se digitalizando e de que a pandemia acelerou esse processo de digitalização, né? A gente agora é um exemplo claro disso, né? A gente deveria estar se encontrando frente a frente, mas a gente está tendo essa conversa pelo Zoom, e todo mundo viu isso acontecer em todos os seus ambientes de trabalho. O processo de digitalização global, obviamente, ele demanda transferência internacional de dados pessoais. A gente está aqui, eu estou aqui compartilhando com vocês o meu quarto, estou aqui compartilhando com vocês o meu vídeo, vocês têm acesso ao meu nome, isso tudo através do digital. Mas é muito mais do que isso, né? Empresas que processam dados pessoais, que tratam dados pessoais, tratam eles de formas muito mais complexas. E isso ocorre com cada vez mais alta velocidade, né? Então, existe uma tendência, na verdade, as leis ao redor do mundo, leis de privacidade e proteção de dados pessoais, elas trazem restrições à transferência internacional de dados pessoais. Isso, na verdade, é uma tendência já antiga, não é uma tendência atual. Muitas leis, por exemplo, seguem o modelo da GDPR, da Lei Europeia de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, que fala que a transferência internacional é proibida, a não ser que, e aí tem uma lista longa, né, de formas com que os dados poderiam ser transferidos. A LGPD é a mesma coisa, incorporou esses conceitos, várias outras leis ao redor do mundo incorporaram esses conceitos. Por um outro lado, a transferência é necessária para que a digitalização possa acontecer, para que a economia possa girar. Uma coisa que eu tenho observado, que a gente aqui no CIPO observa, é que apesar de
existir essa tendência já antiga de leis restringirem a transferência internacional de dados, também existe uma tendência de uma certa conversão global na atualidade. Então, a gente vê, por exemplo, diversos fóruns, como o Global Privacy Assembly, que é um fórum onde as autoridades de proteção de dados ao redor do mundo se encontram uma vez por ano para discutindo como facilitar a transferência internacional. A gente vê diversas novos frameworks e leis sendo discutidos e conceitos sendo criados também que geram um senso em comum em relação ao conceito de privacidade e proteção de dados pessoais e, de certa forma, facilitam também o entendimento em comum a nível global e facilitam, consequentemente, a transferência internacional de dados pessoais. Por exemplo, a Convenção 108 do Council of Europe, por exemplo, a OCDE trabalhando em transferência internacional de dados pessoais. Por exemplo, o DCMS, que é o departamento aqui do governo inglês, trabalhando ao máximo para que eles sejam considerados adequados à GDPR, à regulação europeia. Por exemplo, na Ásia, os países da Ásia e do Pacífico se encontrando e concordando em uma certificação em comum que chama CBPR, para que possibilite a transferência internacional de dados naquela região, apesar de cada país ter a sua própria lei, né? Então, um pouquinho diferente aqui do modelo na Europa, em que todos os países respeitam a uma única lei, que é a regulação, mas, de certa forma, eles implementam nas suas leis nacionais, mas a lei primária é a regulação. Na Ásia, cada país tem a sua própria lei, mas eles encontraram esse denominador comum da CBPR para facilitar a transferência internacional naquela região. Então, isso faz a gente pensar, né? De repente, o Brasil tem muitas oportunidades aí. Oportunidades de tentar encontrar esse denominador em comum com a sua própria região da América Latina, e eu acredito que o Fabrício vai falar um pouquinho de América Latina, ou o Ricardo, já não me lembro direito. O Ricardo vai falar de América Latina. O Ricardo vai falar de América Latina. O Brasil se inserindo nas discussões globais e atuando como uma voz de liderança nessas discussões globais de interoperabilidade de leis e de frameworks para facilitar a transferência, para facilitar o uso e facilitar gerar a economia do Brasil também em relação à economia global. A NPD, que a gente está vendo agora, eu imagino que a maioria das pessoas aqui nessa call esteja sabendo da NPD, com os diretores sendo nomeados, está quase aí na porta de entrada de começar a funcionar e ser estabelecida. A NPD vai ter um papel fundamental nesse diálogo global, né? Participar dos fóruns, participar da Global Privacy Assembly, das discussões que estão acontecendo na OCDE, se for possível, e a gente sabe como que a OCDE é super prioridade para o governo brasileiro. A NPD também, quando ela for implementar a lei com as suas regulamentações da lei, quando ela for estabelecer os conteúdos dos mecanismos de transferência internacional de dados, estabelecer de forma a facilitar a transferência, ao invés de restringir. É importante que tenha esse olhar voltado também para a economia, porque privacidade e proteção de dados pessoais anda no mesmo patamar de desenvolvimento econômico, né? As leis trazem essa dupla função, né, da proteção de dados. É proteção de dados, mas também facilitar o uso dos dados de forma protetiva. Então, a NPD tem esse papel fundamental. Uma das coisas, por exemplo, que a gente tem visto no âmbito da Ásia-Pacífico, os países da Ásia-Pacífico que fazem parte da CBPR, que é essa certificação que permite o fluxo de dados na região da Ásia-Pacífico, estão começando a falar em abrir a CBPR para outros países que não são dessa região. Então, o Brasil fazer parte dessas discussões seria muito interessante, né? Para trazer essa voz, para, de repente, possibilitar e encontrar denominadores em comum entre Brasil e Ásia-Pacífico. Além disso, por que não o Brasil reconhecer
que mecanismos de transferência internacional de dados pessoais que são estabelecidos em outras jurisdições, por exemplo, aqui na Europa, como a gente tem, começando a ser desenvolvidas certificações, códigos de conduta, tem as cláusulas, standard contractual clauses, as cláusulas contratuais que estão sendo revisadas agora pela Comissão Europeia. Por que não reconhecer esses mecanismos como mecanismos que são interoperáveis com o sistema legal da LGPD? Então, ou seja, se esses mecanismos eles são feitos sob critérios semelhantes e são aplicados de forma semelhante, por que não reconhecer que uma empresa que tem um Binding Corporate Rules, as normas corporativas globais, que foram aprovadas por uma autoridade de proteção de dados na Europa, por que não reconhecer essas normas corporativas globais como válidas sobre a LGPD também? Isso é interoperabilidade, né? E isso é facilitar, ter essa visão moderna em relação aos dados pessoais dentro de um contexto global de transferência internacional de dados. Então, trazer um pouquinho aqui dessas questões, e eu queria falar também sobre a última tendência que a gente observa, que é uma tendência que diz respeito a... Na verdade, antes de eu chegar nessa tendência, eu queria falar um pouquinho de... É importante que o Brasil observe, né, exemplos internacionais e observe o que está acontecendo do lado de fora, mas também é importante que o Brasil caminhe com as suas próprias pernas e dentro do seu próprio contexto, né? Então, por exemplo, aqui fora a Comissão Europeia está começando a revisar as Standard Contractual Clauses. E eles estão revisando porque foi entendido que as cláusulas que estavam disponíveis até então, elas já estão desatualizadas. Elas já não fazem mais sentido dentro de um contexto de tratamento de dados pessoais que é muito mais complexo do que ele era há 10, 20 anos atrás, quando a gente teve a diretiva europeia e quando as cláusulas foram desenvolvidas, né? Então, por exemplo, é importante que o Brasil esteja atento a isso, porque por que seguir o modelo antigo, né? Vamos seguir o modelo novo. Mas, ao mesmo tempo, existem desenvolvimentos que acontecem aqui que não necessariamente são desenvolvimentos que o Brasil deveria incorporar. A gente viu isso, por exemplo, no caso que foi recente do Schrems, o segundo caso do Schrems que foi para a Corte de Justiça da União Europeia. Foi um caso em que a Corte invalidou uma certificação dos Estados Unidos que chamava, né, Privacy Shield, que na verdade foi a segunda vez que a Corte invalidou essa mesma certificação que permitia a transferência internacional de dados entre Europa e Estados Unidos. Mas não só isso, a Corte impôs requerimentos maiores para que as empresas, organizações que processam dados pessoais possam transferir dados com base nas cláusulas contratuais. Existem diversas críticas a essas restrições maiores e que não deveriam ter sido implementadas, que não fazem parte da realidade do contexto das empresas. E uma própria pessoa, num dos eventos que o CIPOL participou recentemente, junto com um representante da Comissão Europeia, esse próprio representante falou: apesar de esse julgamento da Corte ter implicações globais, porque os países observam o que acontece na Europa, não necessariamente os países devem seguir tudo o que acontece na Europa, né? Então, o Brasil também tem que ter esse julgamento de o que é bom e o que é ruim para o nosso próprio contexto. E seguir o que for bom e aprender com as lições do que for ruim e as lições de outros países também. Enfim, deixando essa partezinha, entrar no meu terceiro ponto. Eu queria falar um pouquinho de um conceito que chama regulação responsiva. Como eu disse na minha apresentação, no início da minha apresentação, o CIPOL trabalha muito proximamente com reguladores e formadores de política pública ao redor do mundo. E a gente observa muito que cada vez mais esses reguladores e formadores de política pública
aplicam esse conceito de regulação responsiva no seu dia a dia. E por esse conceito, eu quero dizer, reguladores, eles cada vez mais atuam com base em riscos. Assim como a LGPD traz, por exemplo, para as empresas públicas e privadas, esse conceito de, você tem que proteger dados pessoais baseado em riscos, você tem que implementar o seu programa de governança baseado em riscos, é importante também que os reguladores sigam esse conceito. Porque os reguladores, assim como as empresas, têm recursos limitados. A gente vê aí com a ANPD, são 5 diretores, não sabemos quantas pessoas vão estar trabalhando para a ANPD, para um país enorme, com diversas pluralidades de conceitos, de transferências internacionais. Então, é importante que os reguladores também, e a ANPD, dentro desse grupo, também apliquem esse conceito no seu dia a dia, olhando para as áreas de maiores riscos para os indivíduos e priorizando essas áreas de maiores riscos para os indivíduos. Então, priorizando a sua atuação aonde ela vai ser mais efetiva, priorizando a sua atuação aonde ela vai gerar mais resultados. O que me leva para o segundo pontinho dentro desse conceito de regulação responsiva, que os reguladores que são responsivos, eles focam em resultados, eles não focam no processo. Eles têm um olhar mais voltado para, independente da forma que você seguir, independente de como que você vai trilhar o seu caminho, é importante que o resultado seja X. Então, o resultado de proteger os dados, como a LGPD quer que proteja, aplicando os princípios da LGPD. As empresas vão ter diversas formas de implementar LGPD. E aí, eu acredito que o Ricardo vai falar um pouquinho disso também, né? Empresas grandes têm uma abordagem diferente de empresas menores. Tem recursos, muito mais recursos do que empresas menores. Empresas de setores regulados já vão ter uma estrutura corporativa que vai dar para elas uma certa estrutura para implementar conceitos de privacidade e proteção de dados pessoais, que não é um setor regulado, não é um setor por si, mas que se aplica a diversos setores, né? Empresas de tecnologia normalmente são mais ágeis, né? Aplicam esse conceito de agilidade, enquanto outras empresas são mais tradicionais na forma como elas se estruturam. Independente dessa cultura, desse aspecto de estrutura corporativa, cada empresa vai encontrar o seu próprio caminho. Então, é importante que a ANPD, né, e a gente vê os outros reguladores fazendo isso, entendam que o que importa, no final, são os resultados de proteção de dados pessoais. Um outro aspecto desse conceito é que os reguladores que aplicam esse conceito de regulação responsiva trabalham muito em cima de mecanismos inovadores, por exemplo, sandboxes, né? A gente vê que no Brasil sandboxes já são implementadas, eu acho que na área do setor financeiro, e a gente vê aqui, por exemplo, o Data Protection Authority da Singapura, aqui do Reino Unido, e outros implementando esse conceito de sandboxes e extraindo benefícios para eles como reguladores, porque eles aprendem, né? O conceito eles vão abrir um espaço, que é um espaço de confiança, para que empresas tragam projetos de produtos e serviços que elas estão desenvolvendo. O regulador vai dar um certo aconselhamento para o desenvolvimento desses projetos e vai ajudar nesse desenvolvimento. Então, ou seja, o regulador está aprendendo das empresas, assim como as empresas estão construindo projetos que no final vão ser mais protetivos e vão ter maiores chances de serem de terem sucesso no final, no termos de estar em cumprimento com a lei, né? Então, reguladores aplicando esse conceito. E outra coisa que a gente vê muito no Brasil também, né? O Brasil, desde o Marco Civil, pelo menos na área de tecnologia, a gente vê o Brasil sendo muito aberto a diálogo com empresas. Então, o diálogo, o engajamento construtivo
também faz parte disso, né? Estar aberto para conversar, para entender, para aprender de empresas e para ouvir, para priorizar a sua atuação da forma mais efetiva, de acordo com o que se ouve no mercado, de acordo com o que se ouve de outros atores como órgãos de consumidores, representantes de consumidores, acadêmicos e os especialistas na área e os escritórios, o que eles estão vendo seus clientes terem desafios com a implementação da lei, as consultorias, enfim, é importante a NPD estar aberta para esse diálogo e para um diálogo construtivo. E quando eu falo em diálogo construtivo, eu quero dizer também em que é importante que a NPD ela priorize esse diálogo ao invés de já de cara aplicar multas e ao invés de já de cara querer aplicar sanções. É importante aplicar multas e sanções, mas nos casos que sejam os casos mais graves. Também é importante que haja educação de mercado e que haja esse diálogo construtivo. Então, enfim, para concluir a minha fala, eu quis trazer essas 3 tendências para vocês de accountability, de transferência internacional de dados e interoperabilidade e de regulação construtiva, na esperança de que o Brasil vá conseguir entrar nesses diálogos e implementar esses conceitos e alcançar os melhores resultados dos 2 lados, né, da produção de dados pessoais, mas também do desenvolvimento econômico e da sua inserção nesse diálogo global e no mercado global. Obrigada, Fábio, passo a palavra para você. Obrigado, Giovana. Foi uma aula em meia hora sobre assuntos que são... Deixa eu botar no mudo aqui todo mundo, peraí. Foi. Sobre assuntos que eu acho que são top-notch aí de proteção de dados, né? A gente já tem condições no Brasil de discutir coisas desse nível, né? Assuntos desses níveis, né? De interoperabilidade, de construção, né? Responsiva de políticas, né? Então você trouxe isso e o próprio mecanismo da transferência internacional de dados, que na lei está muito simplificado ainda e que a gente espera que a NPD possa ter essa visão. E a preocupação, eu acho que é muito essa mesmo, de ter uma NPD que não seja, num primeiro momento, tão combativa e sim construtiva na criação dessas políticas, porque a gente não tem essa experiência de proteção de dados que a Europa tem. Então, muito bacana esses pontos todos. Eu acho que a gente tem muito diálogo, né, para a partir desses pontos que você trouxe. Queria te agradecer em nome da BPI. E aí passar agora a palavra para o Ricardo Ottaviano. O Ricardo Ottaviano ele se juntou à Dell em 2011 como diretor jurídico para o Brasil, né, e líder também dos serviços de tecnologia para a América Latina. Em agosto de 2017 ele assumiu, né, uma posição mais extensiva, maior, né, se tornando o diretor jurídico para o Brasil, para o Cone Sul, né, e para os países andinos. Então, ele cobre vários países hoje, né, e é também o Privacy Cybersecurity Leader para a América Latina dentro da Dell. Antes disso, ele trabalhou na Capgemini entre 2006 e 2011, como General Counsel para o Brasil e Ethics and Compliance Officer também. Então, o Ricardo tem bastante experiência em compliance, né, e agora está com o desafio de tocar esse compliance na Dell também, né? Esse compliance de proteção de dados, e não só no Brasil, mas também nos países em que ele atua. Antes disso, ele trabalhou para outras empresas, para escritórios de advocacia grandes, né? No Brasil e na Espanha, e hoje ele tem um LLM em mercados de capitais do IBMEC e um MBA do INSPER. Ricardo é um grande amigo, que eu gostaria de agradecer você ter topado e falar um pouquinho para a gente da experiência da Dell nesses países da América Latina, as dificuldades, né, e como que vocês vêm estruturando o programa de privacy de vocês, tá? Eu vou dividir aqui o slide com o público. Obrigado, Fábio. Primeiro, eu queria agradecer também o convite aí da BPI e por intermédio do Fábio, né, que, como ele mesmo já mencionou, se tornou um amigo aí já de longa data. Cumprimentar também a Giovana, ótima apresentação, Giovana. Eu anotei aqui 2 pontos que eu queria mencionar na minha apresentação, que tem a ver com seus comentários. O Fabrício também, muito honrado de fazer parte desse painel junto com ele.
E começar falando um pouquinho esse é um slide, uma apresentação que eu já tenho há bastante tempo, e esse é um slide, por incrível que pareça, foi o primeiro que a gente preparou quando começou o projeto todo na Dell aqui de adequação no Brasil. E ele, até hoje, ele é bastante, digamos, ele define bem quais são os pilares que a gente acabou, né, resolveu por trabalhar no projeto de adequação, né, do país. Eu trabalho na Dell, né, como o Fábio mencionou, já há 9 anos, e não vou negar, acho que até a Giovana mencionou, a Dell é uma multinacional, e, tem o seu lado bom, e o lado bom para a gente aqui é que o nosso trabalho, não vou dizer que foi facilitado, mas a gente teve um certo guidance, muita ajuda, e foi um pouco menos difícil a implementação do projeto, porque a gente já tinha aí mais ou menos um benchmark interno de como foi a adaptação para o GDPR na Europa, né? A gente tem um time de Global Privacy que trabalhou nessa implementação para o GDPR primeiro. Esse mesmo time também estava trabalhando na implementação do CCPA, e aí, por questões de sistemas, o projeto ele acaba tomando uma magnitude enorme, porque não foi só o CCPA, mas na verdade a Dell optou por trabalhar e adaptar o CCPA para os Estados Unidos inteiro. É muito difícil a gente, em questões de sistema, separar estado por estado. Então, são projetos enormes, e o Brasil veio na sequência dentro do que a gente chama de Global Privacy Roadmap, que são, no início do ano, a gente define os países que a gente vai trabalhar na adequação dos sistemas para que eles estejam, os respectivos países estejam, obviamente, né, compliant com a legislação local. E esse ano, na Dell, para que vocês possam imaginar, existem mais, acho que 7, 8 países que estão nesse Global Roadmap. Então, tem outros países sendo trabalhados também, da mesma forma que o Brasil acaba de implementar. Então, é algo bastante complexo, mas eu sou obrigado a admitir que nos ajuda muito a ter um norte, né, de como implementar processos, ou pelo menos buscar esclarecimentos de como determinado ponto foi implementado ou foi esclarecido mediante os projetos que foram anteriormente implementados. Então, falando um pouco aqui dos pilares, né, o que a Dell definiu? Apesar de ter essa facilidade, a Dell não tem tanto budget, viu, Giovana? Assim, não tem tanto dinheiro, apesar de ser multinacional, a gente jurídico nunca tem o dinheiro suficiente para fazer o que a gente gostaria. Então, a gente é obrigado também a definir prioridades e o que a gente vai atacar primeiro para estar, no mínimo, digamos assim, atacar pelo menos os pontos que a gente considera de risco alto e médio, e deixar baixo o risco para o momento posterior. Como a gente trabalha até aqui com budget anual, eu imagino que todas as empresas façam o mesmo, a gente acabou definindo prioridades para o primeiro ano de implementação e deixamos para um segundo ano o que faltava, né, dependendo do budget disponível, porque lembra que eu tenho que considerar os outros países também que fizeram parte desse projeto como um todo. Então, aqui, para falar um pouco para vocês de que forma a gente acabou trabalhando para o Brasil, a gente definiu esses pilares que, se vocês olharem à esquerda, são 9, 10 pilares aí, e aí a gente, em cada um deles, a gente definiu uma linha de atuação, né? Então, eu posso dar alguns exemplos aqui para Data Mapping and Lineage. Então, a gente definiu a primeira coisa que a gente fez foi envolver as áreas, conseguir que elas mapeassem o fluxo de informações, a gente lembrando que a gente está falando aqui de dados pessoais, né? Então, definimos as áreas primeiro prioritárias, a gente começou a entender o fluxo para ver qual era o trabalho exatamente, o que a gente precisaria endereçar com os apps e applications utilizados por essas áreas. E aí foi uma surpresa interessante que a gente percebeu que, pelo menos dentro da Dell, o Brasil tinha muitos applications e muitos sistemas locais, percentualmente falando, num volume maior do que a gente encontrou no GDPR. E aí o que acaba justificando é toda a legislação, a dificuldade que a gente tem, né? Legislação, sistemas de pagamento, enfim, vários detalhes que são muito específicos do Brasil, que tornaram o nosso processo um pouquinho, diria, um pouco mais difícil. A gente teve que ter um pouquinho mais de cuidado, mas a gente conseguiu, acho que de maneira bem
satisfatória, a gente conseguiu endereçar. Então, a gente definiu primeiro que eram os applications que eram business to consumer, né? Acho que todos sabem que a Dell aqui, o Brasil é um país que a gente diz que a Dell tem uma atuação completa, então a gente tem ele é autossustentável, inclusive, né? Além de atuar em todos os mercados, o go-to-market que a gente tem todas as maneiras que a gente tem possíveis no mundo, o Brasil tem todas elas implementadas, e além de tudo tem uma fábrica que suporta o mercado local, então a gente tem uma operação absolutamente completa aqui. Então, a gente se preocupou muito em primeiro definir os sistemas e applications que eram business to consumer, óbvio que esses são prioridade, né? Depois, num segundo momento, a gente começou também já a endereçar alguns applications, outros applications que são business to business. A gente trabalhou também a parte de data minimization e data quality também, então, aí muito falando de, eu diria, de fazer um leverage do que a gente tinha também de data subject rights, access and delete processes, que é a gente, né, identificar aí como vai funcionar o sistema e como isso vai se conectar com os applications, com a área de privacy, desde o recebimento da solicitação até a efetiva eliminação dos dados, né, de clientes. Foi um processo bastante interessante, aliás, mas a gente conseguiu aí também realizá-lo de uma forma bastante satisfatória. A própria questão de data subject rights, que eu acho que é o pesadelo de todo mundo, né? Como a gente consegue aí endereçar os direitos dos titulares e de uma maneira adequada, né? Que exista um processo, isso não pode ser manual, a gente tem que ter um processo com prazos definidos, e aí um pouco também do desafio, que a gente tem prazos um pouco mais exíguos, né? Então, a gente não podia simplesmente ficar incluído no mesmo processo, por exemplo, de GDPR, a gente precisava endereçar de uma maneira um pouco mais rápida. Mas eu tenho um outro país na América Latina, vou falar um pouco daqui a pouco sobre isso, mas ao mesmo tempo eu tenho que me preocupar com outros países na América Latina que vem vindo aí na sequência depois do Brasil e que tem uma legislação com prazos ainda mais apertados. Então, não é algo muito fácil de se organizar. A questão de notice and consent, aí trabalhando também tanto de novo os consentimentos, revisar tudo que a gente tinha de privacy statements, dos consentimentos de consumidor, e também a parte, né, eu não mencionei ainda, mas uma parte importante que é um dos pilares que a gente tem, a parte de empregados, né, a gente não pode esquecer que a gente também lida com dados de empregados, então essa também foi uma preocupação que a gente teve. Uma questão, inclusive, aí quando eu falo de empregados, não só empregados ativos, mas também o que a gente chama de job applicants também. Então, as pessoas que aplicam para vagas na Dell, então a gente também tem que se preocupar por quanto tempo que a gente vai manter esses dados, ver se a política a gente tinha interna, a gente já tinha uma política de manutenção de dados por um determinado período, então ver se ela continua consistente com as novas leis, né, adaptá-las se necessário for. Teve esse trabalho também que foi realizado. A parte aí de third parties, né, de fornecedores e parceiros da Dell, aí foi interessante também porque a gente teve que fazer, a gente tem uma área de procurement interna que ficou responsável por tocar esse projeto adiante, mas a gente definiu a estratégia que foi também definir os nossos fornecedores, classificando-os como alto, médio e baixo risco, e aí, obviamente, priorizar os que são alto risco, que são os que lidam com dados pessoais, né, de novo, e depois passando para médio e baixo risco, a gente aí adaptou contratos, né, tivemos que adaptar contratos, inclusive com baixo risco a gente acabou tendo um approach mais, eu diria, mais agressivo, a gente não está buscando absolutamente 100, pelo menos neste primeiro momento, não buscamos 100% dos fornecedores da Dell para assinar novos contratos. Tá? Além disso, a questão da parte de comunicação e training, né, e as ferramentas internas, então aí a gente também utilizou um pouco do que a gente tinha da parte de GDPR, né, adaptamos treinamentos, a gente acabou de lançar, aliás, agora, semana passada, a Dell todos os anos lança na sua plataforma de Ethics and Compliance os treinamentos mandatórios, né, para todos os empregados no mundo. A gente acabou de lançar semana passada a nova versão que precisa ser realizada nos próximos meses, e junto nessa plataforma que foi algo que a gente brigou bastante, porque ela permite o tracking individual
de todos os empregados da Dell. Então, a gente conseguiu lançar nessa plataforma o treinamento primeiro global de privacy, que tem uma seção do Brasil. Então, a gente incluiu uma seção do Brasil no treinamento global. E temos também um treinamento que a gente desenvolveu, que vai ser realizado nas próximas semanas, para áreas específicas. A gente optou pelas áreas que a gente entende de maior risco, de dar treinamentos mais específicos para cobrir conteúdo de cada área. Então, a gente vai ter esse treinamento global via ferramenta e e-learning, mas o treinamento, agora não dá para ser presencial, mas como a gente está fazendo aqui, virtual, né, online, para todas essas áreas que a gente definiu como prioridade, e também um treinamento Dell Brasil, para quem quer, né, quem queira participar ou conhecer mais sobre a legislação também. Sobre a questão de templates, né, privacy controls, a gente também, obviamente, tem tentado aproveitar ao máximo o que a gente tem de documentos criados por conta do GDPR, e aí até por uma questão de governança, né? A Dell, como uma empresa global, tudo que a gente puder, na medida do possível, obviamente, fazer de uma maneira unificada, né? Usar os mesmos templates, facilita todo o controle, né? Pelas áreas. Então, a gente também tem uma análise, é óbvio que a gente não vai deixar de cobrir o que seja necessário, mas também evitar ficar fazendo, digamos, uma parte que é muito cosmética, às vezes você trocar 6 por meia dúzia, a gente evita totalmente isso e tem, de fato, o mindset de aplicar os conceitos globais para cobrir os temas da melhor maneira possível. Aí, esses que estão em verde, aí, Incident Response, International Data Transfer, Data Processing Records and Accountability, que eu ia mencionar, um comentário com relação a explanação da Giovana. Primeiro, Incident Response, de novo, a gente está adaptando o processo que foi implementado para GDPR, isso nos ajuda muito. International Data Transfers, a gente tem um contrato global, onde a gente inclui todas as subsidiárias da Dell embaixo dele, cada país que é aprovado uma nova lei, a gente acaba incluindo dentro desse contrato, né, incluindo as cláusulas necessárias que a gente entende que são aplicáveis para que permita que a gente, entre subsidiárias, possa trocar informação. Tá? Com relação aí a Accountability Framework, aí eu achei interessante o comentário da Giovana, e a gente entende muito que a gente precisa não só, né, isso vem muito naquela linha de compliance antiga já, de que as empresas, coloquei um programa de compliance, mas eu, na verdade, não atuo nele na prática. Eu tenho lá uma política definida que nunca ninguém nem conheceu, nunca nem leu, e assim, eu não tenho absolutamente nada para demonstrar que eu não só criei, né, uma regra, mas de fato que eu a aplico e verifico, não só aplico, como verifico se ela funciona bem de tempos em tempos, né. Então, o que a gente tem feito aqui? A Dell já tinha definido para o GDPR, depois para a CCPA, que a gente iria utilizar uma ferramenta da RSA, que é uma antiga integrante do grupo da Dell, já não faz mais parte, que é o Archer. Então, também não íamos reinventar a roda aqui, a gente tem adaptado o Archer para o Brasil e definido um Accountability Framework específico, individual para cada país. A gente pensou em, a princípio, definir um Accountability Framework para a Latam, mas a gente tem algumas regras distintas, questões de prazo, e que a gente entendeu que ia dificultar um pouco o nosso controle e depois, inclusive, para a gente gerenciar, porque a gente tem idiomas distintos também. Então, a gente acabou, apesar de nos dar um pouco mais de trabalho, a gente definiu para fazer isso de forma individualizada para cada país. Então, fizemos criamos esse Accountability Framework dentro do Archer, tudo fica documentado lá, desde a entrada do e-mail de um data subject, né? Se ele nos envia um e-mail, já entra pelo privacy@dell.com. No futuro próximo, a gente vai ter, inclusive, um portal que vai facilitar o pedido de informações. Esse portal já está disponível para outros países, para GDPR, acho que talvez até para a CCPA já, para a gente ainda não, por uma questão de tradução, a gente está trabalhando nisso, mas vai vir no futuro próximo, então isso ainda vai facilitar ainda mais o pedido de informações. A gente, por fim, a questão de Privacy Impact Assessment, também da mesma forma, a gente
utiliza o ARCHA para documentar absolutamente tudo, né, aplicar o conceito de privacy by design em tudo que a gente faz, todas as ofertas têm tido essa preocupação, e o que a gente não tem a certeza ainda, ou algo que seja oferecido pela Dell com parceiros, a gente trabalha sempre num Privacy Impact Assessment para ter certeza que a gente está cobrindo tudo, desde a questão contratual com terceiros, como a própria oferta em si, se ela é sustentável ou não do ponto de vista de privacidade de dados. Tá? Fábio, se você quiser passar para o próximo. E aí, com relação à região, né, eu sou responsável pela... A gente tem responsabilidades que a gente diz cross-funcionais, né, internas. Então, apesar de eu cobrir praticamente a América do Sul, em outras palavras, né, que é Brasil, países andinos e South Cone, eu cubro o assunto, sou responsável pela parte de privacidade de dados e cybersecurity para a América Latina toda. Então, eu tenho a obrigação de, na verdade, de acompanhar todos esses países. E algo interessante que eu acho que vale a pena mencionar, que já é uma tendência já há algum tempo, né, acho que não é novidade para ninguém, de países depois da aprovação do GDPR, de aprovarem leis muito parecidas, né, muito semelhantes em cada país, que eu acho que é a tendência por uma questão até econômica, né, e aliás acredito muito que uma das razões pela qual a LGPD não foi postergada, né, digamos aí aos 46 do segundo tempo, foi muito em conta da necessidade e vontade do Brasil de figurar entre esses países tidos como mais desenvolvidos e que respeitam os direitos, né, dos indivíduos. Então, acho que para entrar, acho que a questão da OCDE foi importante, acho que deve ter pesado, na minha opinião, para que a lei não fosse postergada. E esse é um cenário semelhante que a gente vê em outros países. Então, apesar da gente ter aí a Argentina como o primeiro país a ser reconhecido com leis de privacidade de dados adequadas pela União Europeia, a gente tem uma situação curiosa, porque tem alguns países que antes do GDPR aprovaram leis de privacidade de dados, né? Então a Argentina é uma delas, o Chile é uma delas, o Peru não está aí, mas é outro país. Eles pecavam muito, acho que antes, na minha opinião, pessoal, aqui antes do GDPR, na questão de law enforcement, né? Então, acho que os países até tinham leis de privacidade, mas eu acho que na prática ela não era facilmente aplicada, né? E eu acho que o GDPR também nos ajudou a mudar um pouco esse conceito, trazer um pouco mais de respeito para essa questão, né? Eu posso até comentar com vocês um dado curioso, como um exemplo, a Dell já está na Argentina há quase 11 anos. A lei na Argentina é muito anterior à entrada da Dell. Se não me falha a memória, acho que é de 2000, não tenho aqui no slide, mas acho que é de 2000. E a gente, a primeira lei a primeira e única lei de privacidade que a gente tem na Argentina, ela já prevê a questão dos ARCO rights, que eles falam, né, que é o Data Subject Rights. E a gente recebeu, depois de 10 anos de Dell na Argentina, o primeiro pedido há 6 meses. Então, assim, acho que isso acaba demonstrando bastante o que acontece em outros países. Eu diria que na Colômbia é exatamente o mesmo raciocínio. Eu diria que no Panamá, no México é o mesmo raciocínio. No Chile é o mesmo raciocínio. Todos eles preveem a questão dos ARCO rights, mas, na minha visão, por uma questão cultural, esses direitos não são muito exercitados. Eu arrisco a dizer que as pessoas talvez nem os conheçam muito, não têm intimidade com esse tema, né? E aí o GDPR, na minha visão, trouxe essa visibilidade de que era necessário respeitar, né, o direito à privacidade, e as penalidades que foram, né, trazidas e passaram a ser, na minha visão, aplicadas, né, que trouxe um maior awareness para a causa, sem dúvida nenhuma. Então, hoje a gente vê na Argentina, a Argentina já tem um projeto, na verdade já tem vários, né? Tinha um projeto antes da eleição no final do ano passado, já tinha um projeto em vias de ser aprovado no Congresso, trazendo adaptações semelhantes ao GDPR, e aí, depois da mudança, né, de presidente lá, acho que a questão da Covid também influenciou muito, mas a verdade é que até agora não foi definido pelo governo o assunto de privacidade como uma prioridade para o governo argentino, tá?
Então, a gente não tem expectativa que isso nem no próximo ano, a gente tem acompanhado isso de maneira, inclusive, local, mas a opinião, pelo menos até o momento, é de que o governo não prioriza esse assunto nem para o próximo ano. E, inclusive, já surgiram vários outros projetos de adaptação para a GDPR que precisam ser analisados. Então, a gente entende que na Argentina vai demorar um pouco mais de tempo aí. Queria comentar só para Panamá tem uma situação específica que teve uma lei aprovada há quase 2 anos, ela foi aprovada em 2019, na verdade, em março de 2019. Então, a gente, em paralelo aqui com o projeto do Brasil, vocês lembram que eu comentei que a gente tinha outros países sendo trabalhados, né, no roadmap da Dell, um deles é o Panamá. Então, a gente tem aí feito um leverage do que a gente fez para o Brasil, para o Panamá agora. Então, a gente está aproveitando muita coisa do que a gente desenvolveu aqui para ser adaptada para o Panamá. O Panamá tem uma lei um pouco mais simples, inclusive, que a nossa, mas ela traz, sim, conceitos de GDPR, então, nos facilita nesse aspecto. E tem uma questão importante também, porque a gente tem algumas empresas da Dell no Panamá, a gente tem um hub importante lá, temos mais de 2.000 pessoas localizadas no Panamá, então é um país significativo para a gente. E só que a venda da Dell não ocorre através do Panamá, ocorre através dos Estados Unidos. Então é interessante porque a gente faz um exercício de legislação versus entidade legal, com qual lei a gente tem que estar compliant, se é com uma, se é com as duas, se faz alguma diferença uma ou outra, para falar a verdade. Então, a gente tem feito esse exercício e o Panamá não é exceção, né? Lembra que eu falei que o Brasil é o único país que tem todas as atividades locais e a fábrica e tudo. Todos os demais países da América Latina têm uma interligação com os Estados Unidos de alguma maneira. Então, a gente é obrigado a fazer esse exercício, inclusive, para ver se a gente está cobrindo, sobre o aspecto de legal entity, todos os requerimentos legais de privacidade de dados. Último comentário só do México, que é interessante, que o México tem um mecanismo distinto dos demais. Eles já têm lá a entidade de privacy, que é a INAI, né, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados deles, que é considerada a, né, e a INAI, ela eu diria, periodicamente aprova algumas que eles chamam de recomendações de best practices, né, de privacidade de dados, mas até o momento essas recomendações não são mandatórias, são simples recomendações. Então, o que é esperado no México que aconteça é que, no futuro próximo, tais recomendações que têm também seguido a tendência, né, de serem muito influenciadas pelo GDPR, em algum momento essas recomendações sejam convertidas em lei. Mas como no México isso tem feito através das recomendações e elas já estão aí por algum tempo, existe uma expectativa que lá seja dado um prazo, inclusive, muito menor de adequação do que os demais países. A gente tem visto aí, em média, 1 ano e meio, 2 anos de adequação, toda vez que uma lei é aprovada. Isso não é tão esperado no México. A gente espera um período de, no máximo, 1 ano lá de adequação, porque as recomendações já estão aí, várias já publicadas pela INAI, e espera-se que as empresas, em algum momento, as adotem, né? E as mais recentes, inclusive, têm sido focadas mais para empresas, para o setor de governo, e para que o setor de governo também se adeque, né, aos novos parâmetros, vamos dizer assim, porque o México já tem uma lei de privacidade de dados também mais antiga, e a gente espera que isso aconteça não muito no futuro próximo, talvez em 2021. Eu acho que é isso, Fábio, que eu queria cobrir para os outros países. Eu não coloquei aí nesse quadro como comparativo, mas só como curiosidade, o Uruguai também aprovou recentemente uma lei de privacidade de dados e eles incluíram, aí é o dado curioso, que não só dados pessoais, como dados de empresa também, só para dificultar um pouco o trabalho, né, das multinacionais. Mas a gente nem tem presença no Uruguai, então eu acabo priorizando os países onde todos esses a gente tem presença e obviamente, uma preocupação maior. Dessa forma, Fábio, eu volto para você a palavra. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigado, Ricardo, pela apresentação. Eu acompanhei de perto aí nesses últimos 9 anos, né? Você estava chegando na Dell e eu chegando no Veirano, e é impressionante como você se tornou owner desse projeto aí, né? E se especializou nessa
cobertura de vários países na América Latina e esse entendimento aí, né, de como enfrentar a questão, principalmente de colocar a Dell compliant com, né, com as diferentes leis, né, é sempre um grande desafio. E fico muito feliz de ter visto que isso aconteceu de forma muito tranquila, quer dizer, tranquila. Levou tempo, mas, ao mesmo tempo, você assumiu esse papel de forma muito, né, objetiva e a coisa tem ido muito bem. Assim. Então, é realmente um desafio assim, quando a gente tem uma empresa global que precisa implementar políticas na América Latina, que é uma outra realidade. Né? A gente está vendo isso no Brasil. Então, queria te agradecer muito aí por ter dividido esses pensamentos conosco. Por fim, não sendo o último, mas sendo um dos importantes palestrantes de hoje, o meu amigo Fabrício, né? Fabrício, que é advogado especialista em direito digital, sócio do Garcia de Souza Advogados, coordenador da área de proteção de dados, tecnologia e inovação. O Fabrício ele é o representante do Senado Federal no Conselho Nacional de Proteção de Dados e da Privacidade, o órgão que vai compor a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ele é Professional Data Protection Officer, certificado pelo European Center on Privacy and Cybersecurity da Universidade de Maastricht, na Holanda, membro da IAPP e da Associação Brasileira de Proteção de Dados, a ABP Dados. Também non-key expert for Brazil da Comissão Europeia e DC Project Enhancing Data Protection and Privacy Convergence. Membro da Comissão Especial de Proteção de Dados do Conselho Federal da OAB, e o Fabrício dá aula em várias universidades, no INSPER, no LEC, na Escola Paulista de Direito, no Upsilon Academy, no Distrito Federal, onde ele fica localizado a maior parte do tempo, também no IDP e na ATAMI, e no Paraná, na PUC, e no Rio de Janeiro pela GV. Fabrício também é coautor dos livros Comentários ao GDPR, LGPD Comentado e Data Protection Officer encarregado de dados, né, que é o nosso Data Protection Officer no Brasil. Fabrício, queria te agradecer já, né, de início, participar aqui com a gente. Eu sei que a tua agenda está bem apertada por conta dessa, né, da situação que estamos todos, né, de formação da NPD, e aí, enfim, divida com a gente aí o que você tiver para dividir, acho que vai ser bacana, e depois a gente abre aí para as perguntas. Tá bom, Fábio, obrigado mais uma vez, prazer estar aqui com a Giovana, com o Ricardo também. Olha, minha agenda está mais apertada atualmente em função de uma muito recente paternidade, viu? Não tem missão mais profunda do que essa em termos de consumação de tempo. É verdade, não tem 10 dias ainda, não tem 10 dias ainda, né? Brutal. Então, já mas graças a Deus está tudo bem, estou em casa aqui. Dias. Isso, exatamente. Isso, ela nasceu dia 7, a Sofia, e é isso, estamos Parabéns. aí, né? Eu tenho um de 6 anos, Fábio, e já tinha esquecido, tá? Então, estou sendo lembrado de toda essa realidade de novo. Sim. Está bem interessante. Mas obrigado, agradeço demais a oportunidade, o convite, muito feliz de falar aqui com vocês da associação. Bom, eu já conheço muito bem o trabalho do CIPO, desde a época da tramitação. Giovana, também estamos juntos aí nos projetos. E eu gosto muito dos posicionamentos que o CIPO coloca, porque eles são muito alinhados com a minha própria visão em relação à regulação de setores, né? A proteção de dados, ela é uma regulação um pouco atípica, porque ela não é uma regulação exclusivamente do domínio econômico, ela é uma regulação de todos os domínios da sociedade. Então, a nossa LGPD ela é uma lei que tem uma abrangência quase tão atrevida quanto a da própria Constituição Federal. Ela realmente se insere em todos os ambientes, em todos os setores, ela se aplica a praticamente qualquer entidade, né, qualquer pessoa natural, pessoa física ou pessoa jurídica, inclusive até quando não tem personalidade jurídica, o que é uma das discussões imensas que tem na LGPD em relação à própria aplicação da lei. E isso traz desafios realmente muito significativos para a nossa tão pequena e humilde autoridade, que foi ou está sendo constituída com alguma dificuldade, mas já estamos, enfim, avançando, né? Conseguimos aí uma vitória da sociedade. Mas o Brasil, como as coisas aqui não são tão simples, né? E, enfim, tudo aqui é muito desafiador em vários aspectos. Depois eu até queria ouvir da Giovana, se for possível, se não aqui, mas em outra oportunidade, se existe algum local no mundo onde haja algum país com regras de proteção de dados em que a lei tenha entrado em vigor antes
da constituição da autoridade reguladora. Eu confesso que eu não sei, mas eu entendo que, independente disso, no Brasil, isso significa desafios adicionais. Nós temos uma lei em vigor, não plenamente, porque boa parte dela, ou melhor, apenas a prorrogação das sanções, das penalidades que ficaram para agosto do ano que vem. A lei está em vigor, quase que em sua totalidade, mas não está produzindo totalmente efeitos, porque algumas das disposições dependem de regulamentação da nossa autoridade. Então, não há uma plenitude de eficácia em relação ao LGPD. Mas nem por isso a gente não deva se preocupar. Temos sim que nos preocupar. Temos aí uma legislação extremamente complexa, que se inspirou em uma norma que simplesmente é a mais complexa do mundo em proteção de dados. Nós começamos a discussão do LGPD e eu mesmo participei do processo apenas na reta final, mas o Danilo, Laura e outros colegas estão nessa luta há muito mais tempo, mas começamos a discussão da LGPD com base em um texto que já foi superado pela União Europeia, que foi a Diretiva 95/46. Foi com base naquele texto que nós começamos as discussões da LGPD. E, de fato, na lei, nos projetos de lei, havia muito ainda dessa proposta que já foi superada. E, claro, durante a tramitação, por uma questão muito óbvia, houve a aprovação do GDPR, ali em 2016, e a entrada em vigor agora em 2018. Então, a LGPD pegou essa fase também histórica da União Europeia e se atualizou. Ou seja, todos nós que participamos, a própria sociedade, com suas contribuições, o CIPL, tinha reuniões reiteradas, bastante frequentes com a Boiana e outros colegas do CIPL, que inclusive vieram ao Brasil em algumas ocasiões também para conversar, e várias outras reuniões também remotas, muito antes da moda da pandemia, né? A gente já fazia todo esse trabalho sem nenhum problema. E a gente conseguiu realmente atualizar um pouco mais os aspectos regulatórios. Mas a lei entrou em vigor, com toda essa complexidade. Temos dificuldades tanto de ordem de aplicabilidade da lei em si, como de interpretação da lei. Temos muitos trechos, muitas passagens da LGPD que geram muita confusão, porque cada agente de tratamento tem feito uma interpretação, cada autoridade pública está fazendo uma interpretação. Então, a ANPD ela já vai ser constituída com um desafio adicional, que talvez outras não tenham tido. Ela vai precisar rever, de certa forma, né? Vai precisar reeducar todo um conjunto de setores e até de autoridades públicas que já estão interpretando e regulamentando a lei à luz de suas próprias visões da legislação. A gente tem casos aqui no Brasil, existem alguns órgãos públicos, principalmente, que já estão normatizando a LGPD para sua aplicabilidade, ou seja, há nisso um ponto muito positivo, porque o setor público não pode esperar pela ANPD. Ele tem uma vinculação muito maior com a legalidade do que todos nós da iniciativa privada. Então, ele não pode aguardar a regulamentação, ele precisa aplicar, porque há consequências até mais graves do que aquelas que a própria LGPD prescreve. Então, o setor público, os órgãos já estão regulamentando. Nós já temos diversas unidades da federação, órgãos das unidades da federação que já estão editando normas para implementar a LGPD dentro de seus ambientes públicos. E algumas delas estão criando normas com base em confusões técnicas. E o grande problema de um órgão público regulamentar uma norma de forma equivocada em relação ao aspecto técnico é que ele serve de referência para a sociedade, especialmente para aqueles que estão submetidos à sua competência. Então, um tribunal, por exemplo, quando edita uma norma para a aplicabilidade de uma regra qualquer, sobretudo uma regra legal, e ele traz uma referência, uma interpretação dessa natureza, equivocada ou não, mas especialmente equivocada, os membros daquele órgão, que não estão familiarizados com o tema, eles vão se pautar por aquela interpretação e vão aplicar o direito de forma equivocada. O grande problema dessa confusão que está acontecendo, e a gente tem detectado isso em diversos órgãos,
diversos órgãos, o grande problema é que isso vai reduzir o nível de eficácia do direito fundamental, própria proteção de dados. Porque toda a construção da LGPD ela é baseada em uma visão, proteção de dados com vistas a assegurar garantias, liberdades e direitos fundamentais individuais do cidadão. Então, tudo que foi construído na LGPD, todos os elementos, até mesmo elementos que podem parecer simples, como conceitos legais, tudo isso está dentro de um escopo com uma visão, tudo tem uma finalidade. Então, quando você regulamenta equivocadamente, quando você interpreta, e isso eu digo do órgão público, as consequências são por essa dimensão, ou seja, ele é uma referência, mas as empresas também. Quando elas interpretam equivocadamente, e a gente ouve até hoje, Fábio, você vai concordar comigo, Ricardo também, até hoje você escuta falar do superpoder do consentimento. Ou seja, o consentimento é a base principal, se não a única, para muitos é a única base, até hoje, que fundamenta o tratamento de dados pessoais. E, infelizmente, eu diria que alguns, né, que não trabalham com proteção de dados ou não são especialistas, acabam até vendendo isso como sendo um trabalho, né, advogados. Então, você cria essa cultura do consentimento como tendo uma hierarquia em relação a qualquer outra base legal, e as empresas encaram isso. A gente outro dia pegou um relatório de um cliente nosso que só tinha consentimento e legítimo interesse. Então, você fica... A situação, né, é terrível, né, mas a interpretação das empresas vai nesse nível, né? E você veja que situação... Oi, Giovana, quer falar alguma coisa? Quero, e até complementar esse ponto, Fabrício, de que a gente vê, inclusive, jurisdições implementando esse conceito de forma equivocada, né? Por exemplo, a gente sabe que os Estados Unidos tem um histórico de o notice and consent, que eles chamam, né? E agora, até mesmo com as discussões que está tendo de criação de uma lei federal de privacidade e proteção de dados pessoais, até mesmo nessas discussões super recentes, eles continuam falando em consentimento como principal base legal, né? E a gente, no CIPO, faz esse trabalho de explicar, olha, não é isso, não deve ter hierarquia, etc. Então, enfim, é complicado. Exato, e veja que situação curiosa e, portanto, desafiadora para a NPD especialmente, é você demonstrar, convencer os agentes de tratamento, os profissionais que estão por trás desses projetos todos e dessas consultorias, de que essas bases legais estão lá para nos ajudar, para nos favorecer como como agentes responsáveis pelo tratamento de dados pessoais. Então, é muito complicado, e isso significa que está havendo, de uma certa forma, uma leitura muito, muito burocrática da lei. Sabe? As pessoas estão vendo, bom, eu tenho consentimento, então está aqui, preenchi. É um pouco dessa filosofia do notice and consent. Ou seja, é burocrático, eu quero apenas cumprir uma determinação legal, quando você deveria compreender que tudo aquilo vai gerar legitimidade para você tratar e segurança jurídica, que é o mais importante. A gente tem que lembrar que nós temos um Marco Civil da Internet que não foi completamente modificado e já vai ser difícil lidar com o Marco Civil da Internet coabitando o mesmo ambiente que é a LGPD, em termos de tratamento de dados pessoais no ambiente digital. Então, isso tudo são problemas e a nossa autoridade vai enfrentar, coisa daqui a um mês, imagino, né? A gente está estimando aí que após a aprovação, não sei se vai ser hoje ou amanhã a aprovação dos nossos diretores, mas essa carga de problemáticas aí é a carga que vem logo mais para eles. E eu confesso que o CIPO fez um trabalho espetacular sobre as prioridades das autoridades, com uma recomendação aqui para o Brasil. E olha, Giovana, eu vou te falar que eu não queria estar na pele desses colegas lá, não, porque eles vão sentar na cadeira, eles vão olhar a mesa assim, mas vai ter tanta coisa aí, vai ter que tomar uma decisão. De fato. Ô Fabrício, conta pra gente, já tem mesa e cadeira? Porque eu já tenho um anexozinho no Palácio da Presidência lá para poder abrigar a NPD. Olha, esses Como últimos é que tá últimos dias houve algumas movimentações ali pelo Planalto ali. Eu já soube de uma possível localidade, uma sede ali da NPD. Se for a sede que eu ouvi lá e que me comentaram comigo, é uma sede pequenininha,
bem humildezinha. A gente vai passar lá todo dia, não vai nem perceber, vai passar de carro assim do lado, que ela fica bem perto da esplanada ali, sabe? Vai passar de carro, não vai nem reparar que ela está lá. Porque eu juro que eu quase não vejo esse prédiozinho lá. Um prédio bem pequenininho mesmo, de um andar só, prédio térreo. Quando os advogados de porta de base de dados descobrirem onde fica, pode né? apostar. Antigamente o advogado porta de cadeia, agora né? tem porta de base de dados. O pessoal vai fazer fila na porta. Aí. Pode ser que movimente mesmo, viu? Mas eu vejo isso, assim, claro, a gente fala sempre em tom aqui de brincadeira, mas o assunto, claro, é extremamente sério e é uma preocupação mesmo que a gente tem, e eu vejo que a sociedade tem um papel assim, fundamental nesse processo. Sobretudo aqueles setores que conseguem se organizar, né, sob a forma de associações, de centros de estudo, de fundações, etc., etc. E vários outros também. Eu vejo os conselhos de classe também podem contribuir, a OAB tem muito a contribuir também, a BPI tem muito a contribuir, porque nós não teremos braço suficiente para lidar com a quantidade de questões que vem por aí. Então, como todo órgão público, como toda autoridade pública, será definido um plano estratégico baseado em um processo, em uma tomada de decisões. O que deve ser prioritário, o que deve ser secundário. E aí você vai perceber, a partir desse momento, o que de fato vem por aí. A sabatina de ontem já deu algumas dicas, né? O presidente já deu algumas dicas sobre o que ele entende, mas eu achei ainda muito genérico. Claro, na sabatina talvez não fosse o caso de você apresentar um plano de trabalho, né? Primeiro tem que ser aprovado, mas eu imagino que ainda está num nível muito genérico. Mas a gente tem que ter confiança. Agora, o que eu acredito que seja fundamental é a mobilização social. A LGPD já permite que isso ocorra de forma complementar e fortificar o sistema através da criação de regras e códigos de conduta, programas de governança de privacidade e proteção de dados. Tudo isso são elementos que podem contribuir para o debate. Mas não somente isso, as entidades associativas têm um papel fundamental também para já preparar, a partir da coleta de informações dos seus associados, já preparar as suas próprias prioridades. É importante que, assim que os diretores consigam tomar posse e efetivamente se apossar das cadeiras, né, Fábio? Ou, quer dizer, torcendo para que haja, né, das cadeiras e mesas, que eles já tenham um conjunto de propostas para decidir. Porque nesse processo... E queria colocar a BPI à disposição também do Conselho, claro, e da NPD quando for constituída, porque, de fato, é uma associação forte, né? E cada vez mais a gente tem assuntos de propriedade intelectual, mas cada vez mais de tecnologia de dados também. Então, já não é novidade na BPI. E eu acho que é uma outra força para se unir aí na interpretação da lei, nos programas de governança. Eu sou representante da BPI em São Paulo, o Valdir, que está aí com a gente, é diretor da BPI também, então a gente gostaria muito de poder ajudar, né? E conte com a gente aí nessa iniciativa. Perfeito, eu agradeço, eu acho isso fundamental e fico feliz de ouvir esse tipo de posicionamento, porque de fato será não somente necessário, como será o mais racional em termos de resultado. Ou seja, com a quantidade reduzida de servidores que vai haver na autoridade, com a quantidade de assuntos que ela vai ter que tratar, quanto mais a sociedade entregar suas disposições e suas preocupações de forma protocolar, melhor. Eu fui assessor 14 anos, participei do processo legislativo da LGPD. Se não fosse o trabalho de entidades como o CIPO, como várias outras associações, de nos trazer as notas técnicas, eu lembro que no relatório do Ferraço, a gente colocou lá, eu li mais de 8.000 laudas de documentos ao longo de 3 anos, e isso foi fundamental, até para a minha própria capacitação como servidor, porque quando eu me deparei com esse assunto, eu não tinha conhecimento sobre proteção de dados. Eu entendia direito digital, mas direito digital e proteção de dados, eles têm ali um pontinho de convergência, mas a proteção de dados ela tem uma vida própria, ela tem uma história própria, são décadas de história. É muito técnico também. Muito técnico, muito complexo. Então, não fossem, claro, as contribuições da sociedade, esse processo teria sido muito mais dificultoso e talvez nem a LGPD
a gente teria, ou teria uma LGPD muito ruim, muito mal feita, muito mal escrita. Sim, sim. Então, como servidor que eu fui, eu digo com toda tranquilidade, preparem, tragam, estudem, ninguém vai achar ruim, pelo contrário, vai todo mundo agradecer. É isso, Fábio, eu acho que eu já falei demais, não sei se já estou estourando o tempo aqui. A gente tem 9 minutos que eu vou deixar aí para perguntas, mas queria de novo te agradecer por ter topado aí falar para esse grupo. A gente tem o Alberto Camelier também aqui, que é nosso diretor também na BPI. Não sei se tem mais gente, Camelier. Eu agora estou vendo aqui os nomes, mas te vi aí. Não sei se tem mais algum outro, Bem, né, Fábio, representante só da tenho a BPI. parabenizar os colegas aí. Estou aqui encantado ouvindo as palestras e aprendendo, né, Fábio? Estamos sempre, né, de assuntos variados, né? Então, todos nós estamos aprendendo. Tem uma pergunta já da Ana Carolina aqui, que está no chat, e aí eu vou compartilhar com vocês aqui. Uma pergunta para todos, quem quiser responder, pelas experiências colocadas aqui, pela novidade da matéria no Brasil, como é que vocês veem a interação e integração da LGPD com as demais leis brasileiras, né? Como será a inserção da LGPD em nosso ordenamento no curto e médio prazo? Acho que é uma pergunta bem relevante da Carol aqui, e de fato vai ser um desafio, né? Então, eu queria ouvir vocês aí no que vocês acham disso. Eu tenho uma outra pergunta aqui também. Vamos lá. Acho que o Fabrício pode aproveitar que está com o microfone aberto e depois passar a palavra. Isso. Eu abri o microfone para poupar o Ricardo e a Giovana, que fica aquele jogo de empurra, mas eu já tenho uma resposta para essa pergunta, até conheço muito a Carol, uma amiga querida. Obrigado aí pela pergunta, Carol. Eu tenho uma visão muito clara, muito cristalina mesmo, de que nós teremos que enfrentar diversas reformas legislativas no Brasil. Nós não vamos conseguir sobreviver com hermenêutica em cima de antinomia jurídica. Não tem condição. A LGPD ela toca todos os setores, todos os espaços possíveis, inclusive jurídicos. Claro, muitos deles vamos conseguir solucionar com a hermenêutica, com a aplicação de metodologias de solução desses conflitos normativos, mas boa parte não conseguiremos resolver. Então, não teremos condição de esperar 10, 20 anos para uma jurisprudência se consolidar no STJ. Eu acho que, em algum momento, nós precisaremos enfrentar pequenas, talvez micro-reformas em algumas normas que estejam colidindo com muita clareza, de forma frontal, com a LGPD. O próprio Marco Civil, para mim, já é a primeira. Eu durante a tramitação da LGPD, não sei se todos têm conhecimento, mas havia 2 instâncias de tramitação, né? Uma espécie de corrida, para ver quem aprovava primeiro. Acho que a Giovana deve ter esse conhecimento da memória dessa corrida. O Senado tinha um projeto de lei e a Câmara tinha outro projeto de lei, que era o projeto encaminhado pela presidente Dilma Rousseff. Então, ambos queriam aprovar o projeto ao mesmo tempo, porque havia uma questão política dentro dessa discussão. E o projeto do Senado, nós fizemos todas as derrogações necessárias com o Marco Civil. Porque se o Marco Civil trata de proteção de dados, qual o sentido de você ter uma lei que trata de proteção de dados quando você aprova uma lei que é só para isso? Um sistema mais completo, um sistema mais robusto e mais moderno, porque o Marco Civil basicamente fala em consentimento. Então, o Marco Civil, para mim, já seria a primeira modificação. Houve uma modificação? Houve, mas foi o texto da Câmara que prevaleceu. E houve uma decisão política de não alterar profundamente o Marco Civil, ou seja, não revogar e não derrogar praticamente nada. Só houve pequenas modificações de acréscimo. Sim, e, enfim, essa só para comentar uma. E tem a LAI também, a Lei de Acesso à Informação. E se você for começar a fazer essa lista, você vai chegar em outras normas aí. Então, eu penso que até tem que legislações estaduais e municipais, né, que tratam do assunto. Giovana, quer complementar? Quero complementar só falando que eu acho que esse desafio ele não vai ser só no âmbito legal, ele vai ser no âmbito regulatório também. A gente está vendo aí diversas outras autoridades regulatórias no Brasil já se pronunciando sobre questões de proteção de dados pessoais, né? O que, por um lado, é preocupante, porque proteção de dados pessoais é um assunto muito técnico, demanda um certo conhecimento técnico, né? Que é esperado que a então, vai ter um papel aí da NPD de coordenar sua atuação com os outros reguladores e de educar os outros reguladores, de ter um papel de cooperação
não só de coordenação com esses outros reguladores, para que exista um ambiente de diálogo e um ambiente de estamos aqui para trabalhar juntos por um bem maior, né, que é a produção de dados, ao invés de eu estou aqui para tomar o seu espaço dentro do direito do consumidor ou dentro do direito Sim. competição. Então, vai ter esse trabalho que faz parte também daquele conceito que eu falei um pouquinho na minha apresentação de regulação responsiva, né? É um engajamento construtivo, não só com empresas, mas com outros reguladores também que trabalham nessa área de interseção. Quem fala muito disso é a Miriam Wimmer, que entende muito desse conceito. Eu acho que ela traz esse conceito de como que a produção de dados ela é transcendental, intersectorial, algo assim, que ela fala muito bem nas apresentações dela, né? Então... Muito bom. Tem uma pergunta aqui, quando a audiência é qualificada, a pergunta é difícil, é para o Fabrício, tá? Então, essa não foi combinada. Vamos ver se vai conseguir matar essa aqui no peito. A pergunta do Gustavo Escobar, pedindo para você falar um pouquinho sobre o texto legal que simplifica o processo para pequenas empresas e startups. A autodeclaração não complica a definição do que será encarado como startup? E aí ele botou o texto da lei aqui, ditar normas, orientações e procedimentos simplificados e diferenciados, inclusive quanto aos prazos, para que microempresas e empresas de pequeno porte, bem como iniciativas empresariais de caráter incremental ou disruptivo, que se autodeclarem startups de inovação, possam adequar-se a esta lei. Como é que é a tua visão aí, Fabrício, desse novo, né? Isso veio com a lei seguinte, né? Com a 14.010, né? Então, queria saber a tua opinião aí. Obrigado, Gustavo, pela pergunta. Eu acho esse questionamento excelente e realmente não houve muita reflexão no momento em que ele foi deliberado lá pelo Congresso. Houve um interesse, claro, os deputados trouxeram essa proposta. Isso, eu não me recordo agora qual foi o deputado que trouxe essa proposta, mas eu lembro que ela é fruto de uma emenda à medida provisória 869. E, de fato, vingou, como se diz, foi aprovada, mas eu reconheço claramente o que o Gustavo está colocando aí. Eu acredito que a lei estabeleceu uma determinação legal de regulamentação para a autoridade, ou seja, ela vai ter que enfrentar essa questão. Eu até nem sei de que maneira, de quais são os critérios que ela vai utilizar para isso, porque a gente sabe que o fato de uma empresa ser pequena não quer dizer que isso não represente riscos para os titulares. Uma startup, por exemplo, que lida com dados de saúde, que ela desenvolveu uma solução para um plano de saúde, por exemplo. Uma startup desenvolveu uma plataforma para um plano de saúde oferecer seus serviços. Essa startup ela lida com um volume de dados sensíveis significativo, muito embora seja uma startup, uma empresa possivelmente de pequeno porte. Então, isso realmente é um problema. Eu acredito que a solução para isso seja uma regulamentação definidora, inclusive, dessas balizas, sabe, Gustavo? Eu acho que é a forma mais objetiva para se enfrentar a questão, porque, de fato, não vai dar para você simplesmente estabelecer a regulamentação em si, ou seja, a flexibilidade dos prazos e dos processos de adequação, e também, ao mesmo tempo, desprezar a qualificação específica para esse trecho da lei que ficou em aberto. Porque se o legislador tivesse mantido somente em pequena e média empresa, tudo bem, nós já temos a definição na lei para isso. Mas não, ele foi além. E, de novo, como eu falei lá no começo, a LGPD é cheia de buracos interpretativos. Esse é um deles. Por isso, e como nesse caso tem um reflexo significativo, porque se trata de prazos e de processos de adequação, nós vamos precisar de uma baliza objetiva, que eu acredito tem que vir por regulamentação. Claro que vai haver questionamento, a sociedade vai ter que ser consultada publicamente, mas, enfim, eu acho que é isso que a gente tem por aí. Eu acredito que a melhor solução seja uma regulamentação para balizar. Eu soube que o governo mandou um marco legal de startups, eu não li o texto ainda, não sei se lá nesse texto existem elementos já para a gente se pautar, mas como foi o governo que encaminhou, me parece muito, muito provável que talvez alguma baliza desse marco regulatório de startups já possa ser aproveitado para essa finalidade que você está destacando aqui. Eu acho que seria até coerente, já que a ANPD é também parte do Poder Executivo, né? Mas eu não vi ainda, então só estou especulando. Mas eu acho que é por aí o caminho, sabe? Eu acho que é a melhor forma. Pessoal, para a gente se ater ao tempo aqui,
conseguimos finalizar aí com 1 minuto a mais, o que é raro, e acho que o debate foi muito interessante, foi assim, além das expectativas para mim, né? A gente vê muito painel aí que fala, né, de proteção de dados, mas acho que a gente teve um debate bastante rico sobre assuntos que são realmente novidade e um pouco da experiência de uma grande empresa nessa dificuldade de implementar também a LGPD e outras leis de privacidade dentro da América Latina toda. Então, queria agradecer em nome da BPI aos palestrantes, né, e de novo colocar a associação à disposição aí das iniciativas, né, da NPD e do Conselho, para a gente poder juntos conseguir, né, criar essa jurisprudência positiva, digamos assim, né, e do CIPEL também, como eu já tinha falado para a Giovana, agradecer a presença dela, Fabrício, Ricardo, muito obrigado aí por terem topado esse desafio aí de participar hoje, foi um prazer ter vocês conosco, viu? Obrigada, Fábio, o prazer foi... Obrigado, Fábio. Uma honra. Tchau, obrigado. pessoal. Um abraço, obrigado pessoal. Aí pela Obrigado. presença. Obrigado. Um abraço. Tchau.